Estamos aqui com a Catarina, a Rosita e a gente está aqui com a nossa estrela, Jana, no Nota 1000. E nós vamos falar um pouco desse processo, conversar um pouco sobre isso com vocês. Tá? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, que é da terceira série A. E a gente vai fazer umas perguntas e ver como foi todo esse processo com a Janaína. Enfim, uma pergunta que eu queria muito saber é como foi assim, o seu processo de estudo, conciliar tudo, estudo, rotinas e etc. Bom, foi fácil, porque a gente tinha muito tempo aqui na escola. Estava de manhã e de tarde, algumas vezes a gente via à noite, fim de semana. Então, quando eu tinha algum momento livre em casa, eu usava esse momento para estudar. Lia também muitos livros e praticava questões de edições passadas do exame. Principalmente matemática. Tem muita matemática e algumas vezes respondia todas as provas das outras áreas. E redação, com o professor Jax. Jax maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. E como foi pra ti quando tu olhou as tuas notas pra falar pros teus professores? Mano, assim, eu não esperava nível de redação comigo. Eu gostava de redação. Matemática, eu não imaginava, agora redação não, foi uma surpresa. Eu fiquei em choque. Aí depois que eu vi, eu comecei a chorar e fiz uma surpresa, um suspense para o professor Jack voltar para enlouquecer. Como foi essa surpresa? Ela estava mandando mensagem para mim e eu não respondia a ela. Eu choraria. E na hora de falar para ela, eu falei, mulher, tô chocada e chorando aqui. Ela, o que foi, mulher? Não chora. Aí eu não falei de primeiro para ela. E aí, quando ela fez isso, nós conseguimos, ela ficou emocionada, muito engraçada. Ela deve ter chorado, com certeza. Mas a professora Jax, ela é maravilhosa no trabalho dela. Sim. Ela é incrível. A gente tem que dar os parabéns pra ela. Pra ti também, que o mérito mais ainda é teu, porque foi grandioso, o primeiro build da escola. Abrindo portas pra gente, porque eu acho que tem muito isso, né? Tipo, a gente fica imaginando, será que a gente vai conseguir? Meu Deus, mas aí vem um exemplo e tipo, a gente fica, a gente consegue. Eu acho que já é a abertura de portas, né, Rosita? Um incentivo também. Eu acho também que a gente se sente disposto, sabe? Vendo que dá resultado, que o quão gratificante é vendo as pessoas dando maior suporte, falando, nossa, parabéns, você quer vivenciar aquilo também, você quer sentir aquela emoção. E dá um gás assim para a pessoa estudar. E eu quero saber o que repertório tu usou na tua redação, como foi o dia da prova. Bom, na semana que antecedeu o primeiro dia da prova, eu estava nervosa. Mas no domingo em si eu fiquei muito, muito nervosa, porque é inevitável, tipo, não sabe o tema. E eu fiquei comigo, se for um tema difícil, eu não sabia falar desse tema. Mas na hora que eu vi o tema e eu vi que eu conseguiria falar sobre ele, tudo ficou assim, tranquilo. Eu me senti menos nervosa, porque eu acho que se fosse um tema muito difícil, aquilo ia me atrapalhar. Não só em redação, mas também em toda a prova, assim, eu queria ficar aquilo na cabeça. E os repertórios que eu usei, eu falei basicamente sobre o etnocentrismo, né? Eu trabalhava bastante, eu falei sobre a importância desses povos para a integração da identidade nacional, falei sobre a ausência de políticas governamentais, que impede também que esses povos tenham reconhecimento do internet hoje. Basicamente falei isso. Um repertório muito bom. E Isso é uma coisa que dá muito medo, né? A gente chegar lá na hora e ver o tempo e falar, meu Deus, eu não sei falar nada disso. E o que eu vou fazer agora? e a gente viu na entrevista que tu deu também que foi um assunto trabalhado, que a Jaxmara trabalhou. Sim, eu vi também que tu falou na tua entrevista que na primeira série já foi uma coisa que tu conseguiu ficar mais calma. Na primeira série tu fez alguma coisa assim. Poderia falar pra gente um pouco mais sobre essa parte? Da edição passada do Enem, eu acho que ela falou. Isso, Aqui eu fiz e ter aquele primeiro contato me ajudou, porque quando eu fui fazer essa última vez eu já tinha. Eu tinha costume, já sabia como era a prova, essas coisas. Evitou eu passar situações bem sofredoras lá na hora, tipo, não saber o que não estava na redação e essas coisas.
Tem uma coisa que avacalha muito, né? Que quando a pessoa estuda muito, ela não tem vida social. Isso é verdade? É verdade. Eu não saía pra lugar nenhum, aqui em casa, ou pra lugar nenhum. Atualmente é de estudos. Mas compensa, né? Abrir mão de algumas coisas e a gratificação no final é perfeita. E a gente também ficou na curiosidade para saber onde tu vai querer cursar, que curso tu quer fazer. Pra fazer medicina. Mas eu não sei o lugar ainda. Eu tô Mas muita oportunidade. medicina era um sonho desde o início ou foi tipo. Desde pequena eu falo em ser médica. Mas de um tempo pra cá eu também venho falando em matemática. Assim, eu não cursar matemática, mas medicina sempre foi. Teve algum momento que a pessoa disse, eu preciso de um ciclo, talvez eu possa pensar em outra coisa, algo mais fácil, mais acessível? Ou não, sempre foi isso? Eu acho que quando eu entrei no ensino médio, eu vi que não era tão fácil assim, que era difícil, muito difícil. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas aí eu não. E o teu cronograma de estudos, como foi? Desde o começo do ano até a data da prova? Bom, no começo do ano eu tentava estudar quando eu chegava em casa, depois da aula. Só que eu vi que aquilo estava acabando comigo, estava vindo para a escola de dia muito cansada. Então eu decidi focar na escola. Porque era de manhã o assunto do terceiro e à tarde a revisão. Sim. E eu usava os fins de semana, para poder estudar. O Enem, sim, resolver provas, ver conteúdos que caem direto na prova. Você disse que você resolvia as questões quando chegava em casa também. Tipo, você chegava em casa da escola à tarde, você pegava. Você separava por dias, tipo, segunda eu estudo matemática, outros dias. Ou você ia, tipo, hoje eu vou estudar isso e pronto. Eu focava muito em matemática todo dia. E um dia eu trazia uma matéria de ciências humanas, natureza e redação. Mas era muito matemática porque você tinha dificuldade ou porque você gostava? Porque eu gostava de matemática. As outras tanto é que em 2021 eu só estudei para matemática. Em 2021 só foquei para matemática, as outras matérias. É que quando a gente tem gosto mesmo e a gente gosta de focar nessa coisa em si. E as outras sempre vai adiar. Eu não gosto muito. Amanhã eu estudo. Mas depende também quando a pessoa tem facilidade. Você tinha facilidade nas outras matérias ou já teve alguma dificuldade? Bom, assim, eu me esforçava nas outras matérias, assim, mas a área que eu tinha mais dificuldade era a linguagem. Eu achava meio chato. Linguagem eu acho que é uma dificuldade também para a maior parte dos alunos. E eu também esqueci de perguntar como foi para tua família, quando tu contou para tua família. Não fui eu que contei para o professor Gilberto. Ele conta pra gente como foi isso. Quando eu me exponho, minha mãe sobe lá em casa. Jana, o professor Gilberto está aqui embaixo, querendo te dar um abraço. Mulher, tu tirou 1000. Ela estava surpresa, assim, porque eu nem tinha falado para ela. Quem falou foi o professor Gilberto. O professor Gilberto falou aqui quando ele soube. Ele ficou doidinho, saiu daqui da escola e foi lá em casa. E meu esposo ele tá lá embaixo, lá em casa, e me deu um abraço. Eu estava muito feliz. Minha mãe começou a chorar. Com certeza. Na frente. Com certeza. Porque ela sabe que não é fácil eu esforcei para chegar aqui, conseguir isso. É porque aquilo a gente vai deixar muita coisa assim, de mão, digamos assim, mas vale muito a pena. Mas tinha alguma pressão, porque a família te pressionava? Ou eles só, era um apoio? Eles me apoiavam, eles não me pressionavam, porque eles falavam assim, se não der certo, tudo bem, não tem problema. A gente está aqui contigo, eles não me pressionavam, né? Tipo assim, tem que conseguir isso, não. Porque eu vejo que muitas famílias pressionam, tem que conseguir medicina não tem medicina do lado. Minha família não, se tu quiser fazer, tá tudo bem, se tu não conseguir, tá tudo bem. Isso é ótimo, o apoio da família, sim, é muito importante todo o período de vestibular, assim, entendeu? Porque já basta a pressão do momento mesmo que a gente se impõe, né? Todo mundo tá numa pressão, a escola tá numa pressão, a professora. Além da pressão, a expectativa, a gente em si, quando chega o momento, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu vou esquecer, mas
tudo no final valeu a pena. E dentro de sala de aula, como você era? Como você era dentro de sala de aula? Era uma pessoa quieta, confortável? Como você se considera? Bom, eu comecei a ser uma pessoa quieta, mas assim, tem momentos que Sempre tem. ainda mais com meus amigos, É o momento que um dia a gente tá no trabalho, outro dia dá pra cima. E agora vai ter que lidar com a fama, né? Conhecida pelo município inteiro. Apareceu no Instagram do governador. O que é isso? Que fama é essa? Como é que tá sendo lidar com isso? Eu não gosto disso. Eu tenho muita vergonha, sou uma pessoa bem tímida, e isso pra mim eu tô tendo dificuldade. Não é nem só eu, a professora Jax. Professora tímida não, né? A professora Jax compartilhou com a gente. Ela falou que na frente das câmeras ela já fica mais tímida, mas ela é ótima. É, eu vou trabalhando em impactado. Sim, perfeito. Pergunta. Nosso chat tem alguma pergunta pra fazer? Tem? Uma pergunta para ela se como você se apaixonou por matemática. Você disse que é sua disciplina favorita. Bom, minha matéria preferida era português. Mas aí um professor Gilberto, ele me fez ver o quão simples era a matemática. E eu me apaixonei pela matemática. Eu acho simples. Muita gente acha uma matéria complexa, eu não juro. Porque no começo a matemática ela é bem chata. E eu vi que ela era desafiante. E eu gosto dos desafios. E eu me sentia tão bem, sei lá, eu sentia prazer em responder aqueles desafios. Eu consegui chegar em um resultado de muitas maneiras diferentes. Eu acho que isso fez eu me apaixonar pela matemática. E ler bastante livros de matemática. Como você conciliava esse tempo? Tipo, esse tempo de estudos de ler, assim, porque você falou que lia bastante livros também, né? Então você resolvia questões, como era esse tempo? Você dormia tarde, você dormia cedo? Eu dormia 9 horas da noite. E acordava às 6h30. E não podia passar disso, não podia dormir mais tarde e nem um pouco mais cedo, porque eu sentia que isso me atrapalhava no outro dia. Já tinha criado uma rotina, então. Sim, É mais desde fácil. muito cedo. E ano passado acho que eu queria comer muitos amigos, porque eu não tinha tanto tempo. Eu respondia mais questões. Mas 2020 eu ia muito. Pede o celular aqui pra mim. Deixa eu ver as perguntas aqui do chat por aqui. Aqui. Eita, mas. Vamos ver um pouco das perguntas aqui no chat. Como era a relação com os professores? Teve alguma intriga com o professor? Bom, sei lá, eu vou falar. Tive com uma, mas com a professora de redação, que eu de matemática, eles eram perfeitos. O importante é a matéria. Não cheguei a ter intriga com a professora, já era mais a minha. Eu podia não concordar com o que o professor estava fazendo, mas eu estava calada e podia estar com a Em questão de metodologia de ensino, porque tudo que a gente aprende e leva para o vestibular, a gente precisa da base, né? A importância tanto do início quanto do final, digamos assim, tanto da base educacional quanto das partes mais aprofundadas. O que você acha sobre algo que poderia ser diferente, que traria mais resultados? Não sei, eu acho que os alunos, eu acho que a questão do Enem, esses vestibulares já teriam que ser apresentados desde o fundamental. Assim. Não só no médio, porque eu vejo que muitos chegam e sentem como uma surpresa. Uma prova de 180 questões e não é trabalhado, porque 90% do Enem é fundamental. Então eu acho que já teria que ser apresentado a esses alunos desde o fundamental e aquela base. Eu acho que eles já chegariam bem mais preparados no ensino médio para fazer essa prova, apesar de iniciantes também. É por isso que essa terceira série, apesar de ser bastante ali, quando eu entrei, né, eu fiquei tipo, nossa, cansativo, vou sofrer. Mas assim, a gente percebe o quão importante é, né, porque eles vão trazendo os conteúdos do fundamental. Um exemplo foi que o professor Júlio me mostrou que eu não sabia muita coisa de matemática, eu fiquei assim, nossa, é isso,
e eu pensando milhares de caminhos, eu acho que eu te compreendo um pouco nessa parte de mostrar como é simples. Porque às vezes a gente olha e imagina que a gente tem que traçar um caminho tão complexo, né, para resolver uma questão. Na verdade é uma coisa mais simples. Exatamente. Outra pergunta aqui no nosso chat da Micaele, ela perguntou se tu usava alguma estratégia para topar tempos. Se tu usou alguma estratégia? Durante a prova eu usei. Eu respondi as questões, primeiro com imagens, né? As questões de texto menor. Em matemática, quando eu via que era um tema bem difícil, como função, eu já pulava. Já ia para questões mais fáceis, como média, moda mediana, essas questões. Temas que a gente vê no fundamental. Agora, temas que a gente vê no ensino médio, geralmente são os mais difíceis da prova. O logaritmo é. Você buscava resolver as coisas por regra de três, porque eu sou muito assim, eu não consigo muitas questões. Eu pensei assim, será que regra de três funciona? Isso você usava, tipo, poupava tempo? Ah, sim. Em algum momento eu usava, assim, porque geralmente a maioria das questões dá pra ser com regra de três. E aí a gente evita perder muito tempo. Eu usava assim. A outra pergunta é da Kathleen. Ela perguntou se é verdade que você prestou um vestibular pro ITA. Não, por ITA não. Não? Mas eu prestei SP7. SP7. Eu consegui passar e agora ele tá matemática. Parabéns. Caramba. Tinha plano de prestar para mais algum vestibular? Esse ano eu pretendo o IME e o ITA. Depois vou testar. Aí a Ana Clara perguntou como foi o primeiro Enem. Bom, agora esse livro estava bastante melhor. Porque eu só ouvi as pessoas falassem que. Bom, era Uma pressão. E aí eu não tinha uma mínima ideia de como era. Só matemática. Porque eu praticava muito, né? Em 2020 eu pratiquei muito, porque eu já estava no turno. Aí à tarde eu usava para estudar matemática. E aí agora as outras matérias, que foi o primeiro dia, eu estava bem nervosa, redação, bastante. Primeiro momento eu não sabia o que falar, no tema, eu não sabia, tinha muita dificuldade, tema difícil. Mas aí depois fui relaxando e depois. E veio o livro. Aqui o Simon tá perguntando. Já pode se esperar. O Simon, é verdade, Jana, que você inventava conta no meio da sala? Só para responder porque estava no tédio. Isso é verdade, eu ficava criando fórmulas lá dentro da sala de aula porque eu tinha que fazer. E criava cálculos e de nada, e respondia até no caderno do próprio Simon. Ai. Mais alguma pergunta? E tinha alguma. Fora a escola e amigos, assim, o que você gostaria de fazer assim? Nos pouquíssimos tempos que você tinha? Assistir filme de terror. Eu assisti Caraca, eu não esperava. Pois é, eu sou viciada em filme de terror. Então, quando eu tinha algum tempo livre, eu assisti filme de terror e novela. Você nunca sentiu alguma coisa assim nos filmes? Tipo, ai, não sei, é porque eu sou medrosa. Eu acho que eu sou acostumada com essas filmes tem muito tempo, então eu tenho que me apegar sem graça e as questões que eu comigo sem graça. Eu gosto de chamar muito terror. Tem alguma coisa que você tem muito medo, assim? Não sei o que. Da vida. Medo, eu acho que perder uma pessoa especial na minha vida, que é a minha mãezinha. Eu acho que isso é o meu maior medo. O maior, você se ampara, essa é a minha vontade. Eu imagino que ela tenha sido seu maior. Minha maior inspiração, Rede de apoio também, né? Ah, é porque o afeto, assim, dos pais é uma coisa que a gente não pode, sei lá, Esquecer. Então, Mais alguma pergunta no chat? tô vendo aqui o chat. Tem um monte de Filtrar. Tem alguma coisa pra falar sobre a sua infância? Você tem boa memória? Tem alguns momentos da minha infância, assim. Eu acho que foi o período da minha vida que mais me diverti, assim. Bom, não que eu não me diverti estudando, assim, que eu aprendi a me apaixonar, mas naquele momento eu acho que eu tinha mais lazer, essas coisas.
já tinha essa visão, tipo assim, no ano que vem a primeira série, aí tem o Enem, eu preciso fazer. Você já tinha essa visão ou você foi descobrindo quando começou a primeira série? Eu fui descobrindo quando começou a primeira série, porque eu nem gostava de estudar, tinha muita preguiça. Achava chato matemática, tudo. Minha matéria preferida era português, português, tudo suportável. Não julgo quem gosta, mas eu acho meio chato. E tinha muita preguiça, não estudava, não respondia as atividades. Matava a aula. Olha, não esperava. Mas lá no fundamental, aqui Aqui no chat tem a Maria Fernanda, ela falou aqui. Janaína é apaixonada por física, inclusive refuta uma teoria de Einstein. E ela pediu pra tu explicar aqui pra gente. a questão de quando ele fala das singularidades do buraco negro, uma dessas coisas, questão de buraco negro, ele costuma provocar uma grande deformação na participação. Aí essa questão de voltar ao passado sem criar paradoxos, essas coisas que eu acho que tem, eu parei, prefiro nem tentar, sabe, porque estava estudando tanto essas coisas que eu estava começando a contestar. Entendi. Então eu parei porque eu estava muito mais nesse assunto. Então. Essa é uma pergunta. A Maria Fernanda, ela perguntou se você se considera autoeditada. Autoeditada. Lá que essa boca tá falando. Mas, não considero isso, porque tem muito apoio dos professores. Não considero. Uma pergunta rapidinho. O que você diria para as pessoas que estão agora na terceira série? Só um conselho? Confie em vocês, confie nos professores que estão orientando vocês. Tipo, tem momentos difíceis, gosto de momentos difíceis, mas pode ficar mais difícil, se dedique mais, porque eu acho que isso é só, sei lá, uma tentativa do destino de te derrubar, mas foco na você. É isso aí. Muito obrigada. E a gente finaliza o nosso primeiro episódio do Rondon Cast. É isso.